dia a gente vai ter hoje Cláudio Pires, que vai mostrar o monitoramento dos servidores do INTS através dos ABICs, uma das telas, inclusive, que a gente tem todo momento dentro da sala de TI da gerência e que abrange todos os servidores aí das unidades do INTS que podem estar ocasionando problema para a intervenção da infra. Então, o Cláudio vai explanar um pouco mais. Seja bem-vindo, Cláudio. Queria que você se apresentasse um pouco, além do seu aniversário, que é hoje, né? Grato, prazer de estar aqui conosco. Falasse um pouco mais de você e quanto tempo está no INTS. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cláudio. Eu fui contratado exatamente há um mês, que eu estou aqui no INTS, como prestador de serviço. Sou formado em sistemas de informação, e já trabalho na área de TI já há mais de 15 anos. Os últimos 8 anos trabalhando no sistema Petrobras, dentro das refinarias, fazendo atividades todas relacionadas à infraestrutura e a suporte dentro das refinarias. Aqui no INTS, eu fui convidado a participar do projeto junto com a equipe de infra. Na realidade, eu estou num processo de aprendizado aqui, junto com os meus colegas aqui. Não tinham contato com a ferramenta, vim conhecer essa ferramenta em específico aqui. E dia após dia a gente está no aprendizado junto com ela para poder melhorá-la. A gente também está buscando outras formas de aperfeiçoar essa ferramenta para que a gente possa desenvolver pontos mais assertivos, onde a gente consegue capturar exatos momentos em que os sistemas podem estar entrando em colapso, um servidor pode estar dando problema, onde a internet da unidade ou aqui na nossa rede, na sede, começa a dar lentidão. A gente consegue monitorar isso de uma forma bem simples e eficaz. Isso a gente também consegue garantir uma maior eficiência do uso dos equipamentos, dos sistemas que a sede e as unidades também utilizam. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, ele inclusive já está com alguns alertas aqui, que um colega da gente, o Carlos, ele está fazendo uma atualização no servidor de antivírus, por coincidência hoje. Então aqui ele vem alertando tudo que está acontecendo no servidor e que o Carlos está fazendo uma atualização hoje nesse exato momento. Essa é a ferramenta que a gente utiliza. O painel principal vem os alertas com problemas tanto daqui da sede como das unidades que a gente presta serviço. Aqui a gente tem um monitoramento dos tráfegos de link de internet aqui na sede. A gente também tem um monitoramento em outras telas com o tráfego de link das unidades e o de rede também de cada unidade. Periodicamente, alguns técnicos na ponta, um exemplo mesmo é o que a gente sempre tem contato, é o Alex lá no espanhol, e ontem, por coincidência, eu tive contato com o Bruno em Calcaia, que eu percebi um alerta de um possível superaquecimento no equipamento nosso, na unidade de Calcaia. Então eu entrei em contato com ele para entender o que estava ocorrendo. Ele me informou o que estava acontecendo e imediatamente ele já estava tomando a iniciativa de ver a melhor prática para resfriar aquele equipamento e deixar ele numa condição boa para que ele pudesse funcionar. Muitas vezes a gente já aciona o técnico mesmo antes dele saber que tem algum problema na unidade dele. Quando o link de internet cai, às vezes o link cai e volta de imediato, porém ele não vê. A gente consegue ver e a gente sempre questiona a pessoa na ponta se teve alguma dificuldade, se tem algum problema, se está tendo algum impacto para os usuários nas unidades também. Eu vou passar um slide aqui agora para vocês, que é contando um pouco sobre a importância dos ABICs. A criação, a história dos ABICs. Os ABICs foi criado por Alexei Vladishev em 1998. Hoje, ele é desenvolvido pelas ABIC CIA. Já em 2001, poucos anos depois, foi lançada a primeira versão estável da ferramenta. E logo em 2005, foi fundada a ABIC CIA Company. Essa empresa ela tem alguns pontos, Japão, Estados Unidos, e tem uma representação muito forte aqui no Brasil, uma comunidade muito forte aqui no Brasil também. A necessidade maior do Alexei foi o seguinte: ele trabalhava num banco na Rússia, ele trabalhava na central desse banco e fazia a gestão de várias outras unidades na própria Rússia. Então, ele tinha a necessidade de saber como é que andava a saúde e integridade de cada unidade dos equipamentos que estava lá, que geralmente sempre tinha alguma atividade relacionada a um suporte, e quando ele chegava no local,
o equipamento, o servidor em si estava funcional, eram outros tipos de problema. Então ele teve a necessidade de ter uma ferramenta sem custo, né? Que é o que a gente também utiliza, uma ferramenta de forma gratuita, não tem custo nenhum para a empresa. Ele teve essa necessidade e criou em cima dessa necessidade dele a ferramenta dos Zabbix, que é onde ele consegue monitorar servidores, sites, consegue monitorar impressoras e tudo que é tipo de equipamento. Zabbix é um software? Isso, o Zabbix é um software, tá? O Zabbix a gente instala um servidor, né? E desse servidor, na rede, a gente consegue capturar todo e qualquer tipo de informação que você queira, né? Isso a gente pode transformar também em gráficos, em dashboards, para poder, assim, fazer um planejamento melhor da estrutura de equipamentos dentro de cada unidade, o que seria ideal, até porque também o custo hoje em dia dos equipamentos, principalmente da área de TI, é um custo muito alto, né? Então, às vezes, você vai comprar um equipamento para uma determinada atividade e você, às vezes, compra um equipamento muito bom para uma atividade que poderia ser um equipamento mais em conta, entendeu? Pois você acaba economizando. A finalidade do Zabbix, manter o controle da infraestrutura coletando métricas, que foi o que eu falei, né? A gente tem o controle de métricas de qualquer tipo de fonte, dispositivos de rede, serviços em nuvens, containers, máquinas virtuais que nós utilizamos aqui. Temos também o monitoramento de nível de sistema operacional, arquivos de log, bases de dados, aplicativos, entre uma infinidade de serviços. Porém, o Zabbix ele não se prende só a isso. A gente pode detectar problemas instantaneamente. Ele define limites de problemas inteligentes. Por exemplo, eu não preciso pedir para ele me alertar quando o equipamento somente está para entrar em colapso. Quando ele chega num determinado ponto, que eu digo, olha, quando ele usar 70% da memória ou 70% do disco, me informa para que eu possa ter uma atitude proativa e estar verificando o porquê disso. Predição de tendência. Reaja proativamente com a predição de tendências. Apesar de ser bom possuir limites para a detecção de problemas, que foi o que eu estava falando, é mais eficiente a gente reagir de forma proativa. As funções de predição dos Zabbix podem ajudar a alcançar esse objetivo, com previsão de valor para alerta antecipado, previsão de tempo restante até chegar ao limite de um problema. Machine Learning. Detecta anomalias utilizando monitoramento e baseline. A gente pode definir limites de um problema manualmente, nem sempre em uma abordagem eficiente. Em ambientes dinâmicos, onde os valores de baseline podem mudar periodicamente, é importante calcular automaticamente o ponto de referência, contra o qual o limite do problema será calculado. O monitoramento de baseline dos Zabbix permite que a gente faça exatamente isso. A gente pode detectar as anomalias com base na análise de dados históricos em tempo real, compreender o que ocorre com o monitoramento da baseline, ou seja, a gente consegue mensurar toda a utilização daquele equipamento, a gente pode saber qual o pico de uso dele num determinado período, num dia, numa semana, num horário. A gente consegue detectar, como no nosso caso aqui, determinadas rotinas de aplicativos que estão sendo executadas, e com aquilo a gente pode dimensionar, né, para tentar mitigar possíveis problemas. Ali pelo gráfico que está ali, você tem como se fosse o limite de controle inferior e o superior, e para verificar se está trabalhando dentro dessa faixa. Isso. Se estiver fora, é um ponto de atenção e já alarma, então. Isso, ele já alarma, né? No caso, sempre a gente fica com essa tela aqui em aberta, a gente também fica com monitoramento, tanto eu como o Anderson e o Carlos, a gente fica com monitoramento também aberto nos computadores da gente. A gente também recebe alertas no celular, né, num grupo de Telegram. A gente também recebe alertas por e-mail, ou seja, até à noite, quando ninguém mais está aqui na empresa ou a unidade está com um pouco de movimento, se ocorrer qualquer problema na infraestrutura, tanto da sede como de qualquer unidade que hoje o INTS faz a gestão, nós somos alertados. Tanto eu, como o Carlos, o Anderson e o Rubens, como o nosso coordenador. Todos somos alertados e sempre estamos sabendo de tudo que ocorre dentro das estruturas que o INTS trata. Ô, Klaus, vocês fazem a instalação desse software em todas as unidades e aí consegue fazer o monitoramento daqui da sede, é isso? Sim, em toda unidade a gente faz um monitoramento. Na realidade, o que acontece? O software ele é instalado aqui, né, na nossa sede. A depender do tamanho, né, da estrutura da unidade, a gente coloca um servidor que a gente chama de proxy, que ele faz a coleta e só faz enviar as informações para o nosso servidor aqui, tá?
Geralmente tem unidade, o que a gente faz? A gente faz um monitoramento mais simples, que a gente faz um monitoramento de link de internet e alguns serviços, tipo o SMPEP, né, que precisa de um servidor dedicado. A gente coloca a aplicação da gente dos ABICs para estar coletando uma informação nele, e através dessa informação a gente consegue tirar outros e montar gráficos, montar esquemas de incidentes e alarmes para saber se aquela aplicação está funcionando bem, se ela está com lentidão, se ela precisa de um equipamento melhor, se o equipamento que foi definido para ela realmente atende ela. Cada linha dessa é referência a uma unidade? Não, aqui no caso, ele vai reparar aqui, ó, em host, ele vai informar qual é o equipamento que está apresentando o alarme, né? No caso, o servidor, pode ser um microtik, pode ser um link, né? Cada linha dessa aqui é um serviço que está dando erro, né? Ou erro, ou ele está me dando alarme de atenção, né? Para dizer, ó, tal serviço pode estar com lentidão, tal serviço ele pode estar parado. Geralmente, quando o serviço para, ele me alarma com a cor vermelha, né? Que ele já está indicando que é um incidente grave. Esse amarelinho ainda é só atenção, né? É só atenção. Tem algum erro, mas ainda não está impactando no Isso, não funcionamento. impacta. No caso, né, isso aqui são serviços do Windows, né? Que ele está subindo junto com, como ele está fazendo uma atualização, né? O Carlos ele está fazendo nesse momento uma atualização do servidor de antivírus, né? Ele fica reiniciando, ele para alguns serviços, volta novamente e fica num pequeno looping para testar, né? Ao momento de cada passo da atualização, ele vai encerrando um serviço, parando, e por isso ele fica fazendo esses alertas aí. Como eu estava falando, os ABICs, né, ele traz para a gente várias informações por meio de visualizações. E essas visualizações são dados poderosos para a gente poder fazer um planejamento em uma ação para poder reestruturar não só a nossa infraestrutura aqui, mas como também da unidade, né? A gente pode ter dados de coletas, de diferentes formas, né? A gente pode definir dashboards baseadas em widgets, exibindo informações relevantes. A gente tem vastas opções de muitos widgets diferentes, simples posicionamento e dimensionamento deles, arrastando e soltando. Cada um deles é altamente personalizável para atender às nossas necessidades e demandas. A gente tem métricas de exibição, problemas, infraestrutura, geomaps nas dashboards. Exibe os dados de SLA, caso a gente cadastre um SLA para cada incidente na dashboard, tá? Como vocês podem ver no gráfico aqui, a gente tem esses gráficos, como está aqui também, a gente tem mapas de infraestrutura. Carlos, ajuda aí. O que são os widgets? Widgets, eles são justamente essas partes aqui, né? Que são pequenos aplicativos que a gente pode estar manipulando de uma forma mais simples para demonstrar a infraestrutura ou determinado item. E o SLA é o tempo de atendimento? O SLA é o tempo de atendimento. Aqui são exemplos, né? A gente já tem algumas unidades, elas usam um plugin que funciona junto com os ABICs, tá? Que elas podem monitorar em tempo real também a estrutura delas. O exemplo é Itaquá. Ele já tem uma tela de monitoramento. O Hospital Espanhol também já faz o seu próprio monitoramento. Algumas unidades na região do Saca também tem essa tela de monitoramento, tá? A gente tem, dentro dos ABICs agora, nas novas versões, a gente tem os mapas, tá? Como eu falei, ele pode fazer uma dashboard com geomapas, com pontos de localização para visualizar, para você fazer uma demonstração. Olha, eu tenho determinados links nessas regiões aqui. Cada região eu posso colocar com ponto de atenção, como verde ele está online, vermelho ele caiu, então já tem um ponto de atenção ali. Aqui ao lado a gente tem como a gente pode montar também um mapa de infraestrutura, né? Para a gente conhecer toda a estrutura da nossa empresa ou da unidade, sem limites para escalar. A gente pode expandir a infraestrutura com os ABICs, né? A gente pode adicionar camadas extras de escalabilidade, implantando proxies com os ABICs, expandindo assim em milhões a coleta dos nossos pontos de atenção, né? Porque em cada unidade, como eu estava falando, a gente pode colocar um servidor proxy, ele pode trabalhar ali coletando diversas informações de tudo que é
de tudo que é eletrônico que esteja plugado em nossa rede. Como eu falei, vai desde impressora, a gente pode fazer coleta de dados de relógio de ponto, a gente pode fazer coleta de dados de CFTV para saber como está o estado do disco, o estado do disco de servidor, de serviço, uma infinidade de coisas que a gente pode estar fazendo. Segunda proposta. As dashboards. A gente pode criar dashboards flexíveis baseados no widgets. A Web dos Hábitos oferece várias maneiras de apresentar uma visão geral e visual do nosso ambiente de TI. As dashboards têm várias páginas baseadas em widgets, fazem posicionamentos, arrastando e soltando, configurando intervalos e atualizações automáticas da dashboard. A gente tem capacidade de clonar uma dashboard existente e adaptar ela a uma outra unidade, por exemplo, né? Como já aconteceu, eu e o Anderson está fazendo assim, a gente aproveita determinado item de uma unidade, uma dashboard já criada, e dali a gente expande para outra, só ajustando pequenos pontos para a necessidade real daquela outra unidade. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do nosso trabalho, né? Às vezes eu posso ter atropelado um pouco, né? Também a ansiedade, é a primeira vez que eu estou participando com vocês aqui, né? Agradeço a todos, né? Acho que tanto eu como o Carlos, o Anderson e o Rubens, a gente está aqui aberto, né, a ouvir todos vocês. Quem puder contribuir, tiver alguma ideia também, quem quiser conhecer um pouco das atividades que a gente faz, é só vir aqui no nosso setor, procurar a gente, conversar, que a gente está aberto aqui.